Meus amigos, quando surge, antes da gente começar o vídeo de hoje, só para mostrar esse corte aqui de um vídeo do Amorim do Pó de Porco, que ele fez um vídeo sobre o Endrick e o pai do Endrick falou sobre projeto, Palmeiras pensar, né, numa proposta, num projeto. Isso tudo aqui já nos dá a certeza de que quando a gente entrar no assunto do Endrick não é nenhuma viagem, tá? Aqui tem uns aí que sempre, né, quando eu falava lá do Danilo, tá viajando, Danilo hoje tá jogando Botafogo, só para lembrar. Pedir o like de vocês, compartilhamento se curtiu o vídeo e principalmente sua opinião. Aqui embaixo tem um botão hypar que isso ajuda também ao vídeo entregar para mais inscritos aqui do canal. E agradecer a participação de cada um nos últimos 2 vídeos aí. Uma galera participou, agradeço o apoio de vocês. A gente também vai ter 2 assuntos nesse vídeo totalmente antagonistas, não tem uma coisa a ver com a outra. Um fala da parte da imprensa, ainda nessa extensão de tudo que aconteceu no jogo do Flamengo. E o outro é o assunto do Endrick e que acaba também envolvendo o Flamengo. Então peço o like e bora pro vídeo. Que nem nada, vou começar já no fato aqui. Aqui são como as pessoas reagiram, tá? Essas 5 horas depois que o Lúcio tá falando que o Bruno Formiga se desculpou. Eu não tô aqui nem para julgar Bruno Formiga nem Luana Maluf. Eu vou falar o meu pensamento a respeito de imprensa, jornalismo e jornalismo esportivo. Eu não considero jornalismo esportivo jornalismo. Minha opinião. Posso fundamentar, explicar e tal. Para mim, o jornalismo esportivo é entretenimento, passatempo, qualquer coisa do tipo. Não é nada sério, não é nada que tenha que ser levado a sério, minha opinião. Tá? Se vocês quiserem que eu fundamente na live de hoje ou de amanhã, o porquê que eu não considero, tenho 10 anos disso, não sou jornalista. Trabalho diariamente, converso diariamente com jornalistas. Tenho jornalista na bancada, mas eu não considero que o jornalismo esportivo é o jornalismo das 6 horas da tarde ali, do fulano de tal que foi no mercado e foi assaltado. Eu não considero a mesma coisa. Eu acho que são coisas totalmente diferentes do que a gente tem no nosso jornalismo esportivo em engrenagem e o que se tem em jornalismo comum, tá? Mas tá aqui, ó. Vou começar pelo pedido de desculpa. Beleza? Vamos lá. Eu cometi um erro nessa postagem aqui. Ou seja, ele reconhece o erro dele, isso é importante. O empurrão do Gomes no Arrascaeta não é do lance do Palmeiras, né? A questão do critério do árbitro segue valendo. Mas a questão é a seguinte, a primeira pergunta que eu faço aqui é simples. Aonde você estava, Bruno Formiga? Você não estava na transmissão? Beleza, você pode cometer o erro? Pode, mas o que eu quero deixar claro para você que assiste aqui o canal? Você tá vendo como jornalista não palmeirense, ele não vai assistir. É como se assim, Fernando, vem cobrir a Fórmula 1. E aí, cara, eu não torço pra ninguém na Fórmula 1. Então assim, eu vou fazer o meu trabalho. Você tá vendo como jornalista que não torce pra aquele time que às vezes ele grava, que ele parece preocupado, que nem a gente mostrou ontem, né? O parceiro dele, o Jorge Igor. Enquanto a polêmica atendia o lado flamenguista, ele estava lá postando vários vídeos sobre a polêmica. Agora que a polêmica atende a parte do Palmeiras, aí ele postou sobre a eficácia do Flamengo. A gente mostrou na live de ontem. Quem quiser, dá uma passada lá no Não Importa o que Digam, no começo da transmissão. A mesma coisa que eu vejo aqui. Eu falo, ok, ele pode errar? Pode. Ele é legal se desculpar? É legal. Só que ele não é o jornalista, ele não estava na transmissão. É a mesma coisa que amanhã eu pegar para fazer uma transmissão do futebol feminino, que eu devo conhecer 10% das jogadoras, seja do Palmeiras, do Corinthians, conheço algumas, e eu tentar fazer essa transmissão e pagar de especialista. Que é o que eu vejo que tem muito, né? O cara faz a transmissão, é especialista no futebol, mas parece preocupado demais com a pauta dos clubes quando não tá, né? Quando não tá. Então, quem não entender essa referência, pega o começo da live, que a gente só mostrou o Jorge Igor, mas tem muito jornalista que fez a mesma coisa. O período que o Flamengo reclamou foi um período que estava na pauta, a pausa do futebol e a data FIFA. Então, esses caras não tinham o que falar, pega o que tá aquecido, parece super preocupados, não, peraí, tem que sentar na mesma mesa, qual é, tem que ter um pacto, e que não sei o quê. E aí, quando a gente precisa manter esse discurso, a gente vai falar da eficácia do Flamengo, que de fato foi eficaz, mas cadê aquela preocupação genuína com a mudança do futebol brasileiro? Aí depende de quem reclama. E aí, o próprio, acho que o Jorge Igor, entre outros jornalistas, falaram do absurdo que foi com o Grêmio. E aí isso ficou no passado também. Ou seja, a gente só fala de pacto, de união, quando tem o Flamengo na pauta, porque aí tem mais alcance. Porque de fato o Flamengo dá mais alcance. É estranho isso, né, mano? E aí a gente vai passar para um ponto delicado aqui do debate, mano. Que é isso aqui que eu falei para vocês. Ó, eu quero, ó, eu quero tentar ser o mais gentil possível aqui comentando, beleza? Tô deixando meu like. O que que o post fala, tá? Se a gente voltar aqui no perfil da Luana, ó, o post, cadê? Aqui, ó. O post fala sobre
fake news encabeçando debate de jornalistas. Aí a pergunta que eu faço, quem tem que ser cobrado? Antes de escutar a Luana, quem tem que ser cobrado é o jornalista, mano. Porque é ele que traz as notícias verdadeiras e as apurações para o público. O público, ou a paginazinha, ou o tweetzinho que montou, eu acho que ele tem que ser responsável, sim, pela montagem de algo não verídico, mas o jornalista que estava na transmissão, ele precisa ser a pauta. Ele precisa ser a pauta. O corte fala o seguinte aqui, o que ela escreve? A capacidade de criar narrativas, inclusive com mentiras, tem contribuído negativamente para o ambiente que constrói ao redor do futebol. Todos reclamam, mas poucos querem resolver e ainda ajudam a piorar, tá? Esse aqui é o que ela disse a respeito do que ela vai falar aqui, ou seja, o resumo da Luana aqui foi esse, tá? Vamos ver o que ela falou aqui, peço para quem tá chegando aí deixar o like, quem tá aqui na transmissão, deixar a tua opinião aqui, ó, que ela vai para vídeo, contribui aí pra gravação, vamos lá. Eu queria ir além, assim, porque aconteceu uma coisa que me impressionou muito depois desse jogo do Flamengo e Palmeiras, que é como o ecossistema todo do futebol, incluindo a gente, imprensa, tem contribuído para esse ambiente, tá? Vou repetir aqui o que eu falei na começo da transmissão. Olha que legal, ela hoje imprensa, né? Hoje ela está no veículo oficial da imprensa, ela se coloca e não vem com aquele tom professoral só apontando o problema, ou seja, ela se coloca, né, como parte desse problema e dessa vez ela não tem nada a ver, né? Nem dessa e quase nunca tem nada a ver, né? Então assim, ela nem precisava fazer isso aqui e fez, né? Vamos seguir. Tá? Porque tiveram dois lances ali no jogo do Palmeiras. Um deles foi uma falta do Gustavo Gomes, que é também um empurrão no Arrascaeta, que acontece aos 11 minutos do jogo. O gol do Palmeiras sai aos 23 e assim, a discussão que ficou em torno disso foi, se vocês queriam o pênalti, né, se vocês, palmeirenses, querem o pênalti em cima do Gustavo Gomes, por que não foi falta aqui, sendo que os dois lances são faltosos? E aí o que aconteceu na internet? Cortaram o lance com o momento do jogo ali, 11 minutos, né? Tiraram e jogaram que esse lance aconteceu exatamente no início da jogada. E aí eu vou te falar uma coisa aqui, Luana, veja. O posicionamento dela, pessoal, pra vocês entenderem, eu tô com ela. O posicionamento dela é perfeito. Agora, o jornalista que caiu nisso, seu trampo é mal feito, brother. Você pode pedir desculpa, o que for, o Bruno Formiga, o Igor Tanajura, o Joaninha Gameplays, qualquer um. O seu trampo é mal feito, irmão. Porque se você é jornalista, tava na transmissão e se diz tão preocupado com o futebol, isso serve pro Bruno Formiga, pro Igor Tanajura ou até pro Joaninha Gameplays, qualquer um desses. O trampo é mal feito. Porque você não pode cair na fake news uma vez que o seu trabalho é a apuração. Mas sabe o que acontece? A gente vive um momento da excitação de tweets. Eu quero tweetar o dia inteiro. 60 minutos de jogo, Mirassol vai ao ataque e faz o gol. Nossa, que contribuição jornalística que vocês fazem pro futebol, não? Nossa, 75 minutos de jogo, o São Paulo não consegue pressionar o Grêmio, um exemplo. Nossa, Jesus, que útil, que trabalho útil. Me excita. Tô excitado. Eu falei que eu ia ficar tranquilo. Vou voltar pro vídeo. Eu não me controlo. Que gera o gol do Palmeiras. A chamada fake news fizeram. E quando eu percebi, essa fake news estava encabeçando os debates. Sim. Jornalistas, pessoas que realmente assim, são capacitadas para informar e para discutir, estavam usando esse argumento que foi criado na internet. Desculpa, 80% ou mais não são capacitados e é o que o amigo falou aqui no chat, são jornalistas do hype. Eles não são capacitados pra nada, são jornalistas de hype. De hype. A maioria dos portais hoje trabalham com hype. E quando você trabalha com hype, ou seja, com trends e tal, você não tá pensando em ser coerente, você só tá pensando em agarrar o momento aquecido, onde isso daqui virou uma segunda tela e todo mundo utiliza isso daqui na hora do jogo de futebol. Então ninguém tá pensando em justiça, ninguém tá pensando no futebol melhor, tá pensando só em hypar no próximo tema. O próximo tema é tal, vamos hypar. Ou seja, cada vez mais comentaristas de reels, comentaristas de 1 minuto e meio, comentaristas de 40 segundos. Esse que é o problema, vamos seguir aqui,
né? Então, assim, eu não passo pano, não. O jornalista que caiu na fake news da página do Instagram, o trampo dele é mal feito, ele precisa reconhecer. Ponto, mano. O trampo é igual você levar o seu carro na mecânica com vazamento e ele voltar com vazamento. O trampo do cara foi mal feito. É igual você ir no médico pra reparar o seu intestino, ele te dá um remédio pra, sei lá, cara, pra dor na perna. Ele fez o trampo dele mal feito. Você ir no nutricionista, ao invés de você ficar mais magro no mês que vem, você fez todo o protocolo, seguiu tudo direitinho, ficou 1 quilo mais gordo, o trampo do cara é mal feito. Então, cara, a gente precisa reconhecer isso pra poder avançar no debate. Então, é legal o pedido de desculpa, igual eu falei aqui, ele pediu desculpa, legal o pedido de desculpa. Mas a gente mostrou ontem na live como, nessa parte da reclamação flamenguista, como eles foram certeiros. E aí, cara, eu sou palmeirense, mas eu admito, eles foram bem no bastidor. Foram bem, reclamaram. Um monte de jornalista hypou a reclamação. Aí veio o jogo com problemas de arbitragem. E aí a gente fala de eficácia. Ah, que é isso, velho? Que é isso? Que é isso? Pode falar da eficácia do Flamengo. Tem que falar, eu falo, não tem problema. Mas vamos lembrar o que aconteceu no jogo. Esse daí é o papel jornalístico. Vamos falar da eficácia, mas também vamos conversar o que foi fundamental ou não. Aí é normal que o jornalista flamenguista entenda pro lado do Flamengo. Assim como eu sou palmeirense, eu vou puxar pro lado do Palmeiras, não tem problema. Agora, ficou muito claro que muitos pegaram a pauta para poder hypar a visualização e é só isso que no final das contas importa, mas ninguém admite. Né? As pessoas querem fingir super preocupadas, querem fingir super intelectuais com o futebol. O futebol é um passatempo, é um entretenimento e qualquer jornalistazinho que fica se sentindo super intelectual com o futebol, desconfie. Porque jornalismo dentro do futebol brasileiro quase não existe. Quase não existe. Olha os casos que a gente aconteceu com jogadores e aposta. Quantos jornalistas cobraram de forma firme? A maioria relativizaram. Não teve, assim, investigação, apuração. O público quer isso, quer um futebol mais limpo, quer pagar o ingresso e saber que um jogador não tá jogando a bola de escanteio de forma proposital. Quer pagar o ingresso e não quer ver um jogador forçando o cartão por conta de bet. Isso aí é que o povo brasileiro quer sentar na sua casa pra fazer. Eu tô falando igual um político que é pra eles que eu tô falando, entendeu, rapaziada? Não é pra vocês, não é pra eles. O povo brasileiro quer fazer o seu churrasco, assistir um jogo e ter a certeza que não tem um vagabundo infiltrado lá e vendendo a sua profissão por apostinha esportiva. Então, assim, cadê o jornalismo desse país aí? Porque tivemos vários casos sérios aí, eles fingem agarrar uma pauta que parece séria e vê outras passando por debaixo do tapete e finge que nem tá acontecendo. A maioria deles, pô. A maioria, 20% do jornalismo esportivo no Brasil é sério. O restante aí é só pra atender trend, pauta e tweet. É isso. Um argumento mentiroso para tentar encontrar um argumento para aquela situação de que o gol deveria ser invalidado. E quando você volta na linha do tempo do jogo, não existe essa jogada, porque ela não foi a jogada que iniciou. Não é um absurdo isso que a gente está vivendo, gente? Eu até queria ir além, assim, porque aconteceu uma coisa que me impressionou muito depois. É um absurdo. E esse absurdo, tá, pessoal, é um contexto mais amplo. Eu acho que não para só nessa jogadinha, não. Eu até queria ir além. É um absurdo de um contexto mais amplo. Vamos voltar aqui. Sei que vocês têm a opinião de vocês, né? Eu falei 20%, aí o amigo aí falou que ainda é muito. E o segundo assunto é o que tá, vamos dizer assim, não tá em alta ainda, mas deve ficar, que é o Endrick, tá? E só pra explicar direitinho, tá, rapaziada? Eu só acho que quem é homem ou mulher, não pode ser mulher também, assume, pô. Se você pega como funciona, igual as coletivas do Abel Ferreira, tem 20 minutos. Nosso canal traz a coletiva inteira. Você acha que é legal? A gente ficar 20 minutos lá escutando o Abel. Porém, as páginas fazem o quê? Só cortam aquilo que é polêmica, velho. Às vezes o Abel Ferreira é polêmico e às vezes nem é tanto. Teve até aquele último caso ali que nitidamente a própria TNT e ESPN só cortou aquilo que vai gerar raiva. E é por isso que o ambiente tá assim. O ambiente do futebol, ele tá com essa percepção de raiva justamente por conta dos reis do abre aspas. É sempre a pauta daquilo que vai gerar a sua raiva para comentar. Porque, tipo assim, se a parada for menos tóxica, talvez você não comente, você só vai assistir, curtir e vai pro próximo. Mas como precisa gerar a tua reação, ou seja, as redes sociais hoje elas são redes sociais baseadas em game reativo. É o quanto eu faço você reagir a algo. Reagir, e nem sempre de forma positiva. Então cabe uma reflexão aí, né? Algumas pessoas vão perceber isso, outras não estão percebendo o que está acontecendo e está acontecendo.
né? Está acontecendo, mas tá tudo certo. O Endrick, rapaziada, foi dada uma notícia, Jovem Pan, entre outros portais aí de futebol, que o Endrick tá insatisfeito com o momento dele. A tendência é que em janeiro clubes procuram o Endrick. E qualquer um que comentar que é impossível trazer o Endrick pro futebol brasileiro, foi o que eu falei no começo da transmissão, não entende de futebol, eu vou fundamentar aqui pra vocês. E quando eu falo futebol, é mercado, não futebol dentro de campo, tá? O Endrick hoje ele tem 35 milhões de euros no transfer, o valor de especulação, e claro que ele vale muito mais que isso, porque ele tem um contrato que protege ele no Real Madrid até 2030, tá? O valor de mercado dele chegou a ser 60, caiu para 40 e hoje está em 35. Existe aqui um Vitor Roque 2.0 hypado, vamos dizer assim, ó. O Vitor Roque era a mesma coisa, porém o Endrick sempre teve um valor de mercado um pouco melhor. Né? Dada a transferência, a entrada, como foi o Vitor Roque também, foi uma baita entrada no Barcelona, mas o Endrick sempre teve um valor de mercado um pouquinho mais expressivo que o Vitor, tá? Então o Vitor Roque e Endrick, eles caminham lado a lado. O que me preocupa, que eu passei para vocês aí, é como palmeirense, porque quando o Endrick sai do Palmeiras, ele dá uma declaração sobre o futuro Deus pertence. Ele não pode falar que ele não vai beber a água do vizinho, ou seja, que ele não vai jogar no Flamengo, no São Paulo. Ele deixou isso claro. É só vocês puxarem essa declaração do Endrick, tá? Quando ele sai do Palmeiras, ele podia falar assim, não, só volto pra cá, só jogo aqui. E ele deixou claro que não é bem assim, tá? Visto isso, tá? Tendo isso em mente, a gente tem que ir lá no Danilo. E ele ainda custa 28 milhões de euros. E eu lembro muitas vezes aqui, quando ele chegou no Nottingham Forest, tem uma diferença. Como ele já tem um valor de mercado fixado e uma idade um pouco mais elevada que a do Endrick, não é que é elevada, né? 5 anos mais velho que o Endrick. Hoje ele tem 24, o Endrick tem 19. O Danilo não teve queda de valor. E quando a gente abordava o nome do Danilo, muita gente falava assim, é impossível um clube brasileiro contratar o Danilo. Tá aí, tá no Botafogo. Cadê o impossível? E por que esse possível aconteceu? Porque existem as formas como o Botafogo trabalha, como o Textor trabalha, e também porque 28 milhões de euros para um clube como Botafogo, Palmeiras, Flamengo e até o Cruzeiro agora, é um valor possível. Não é mais, a gente não pode mais tratar como um valor impossível, tá? É um valor que o Flamengo pode fazer, que o Palmeiras pode fazer. E quando eu falo do Endrick, e olhando o perfil de contratação do Flamengo, que é o nosso rival, ou um dos nossos rivais, ele pode parar lá. Assim como o Danilo foi parar no Botafogo. Então é para ficar de olho, porque são duas potenciais equipes que podem trazer ele de volta. O Palmeiras e o Flamengo. Só que, vamos dar o contexto e deixar aqui completo, tá? Não deve acontecer isso agora, deve acontecer isso em janeiro. Em janeiro, o Endrick vai ver propostas médias da Europa, eu acho. Se ele jogar e performar alguma coisa, ele vai ter um aumento de valor e melhores propostas. Caso não performe, o que se tem de real hoje? Olympique de Marseille. Olympique de Marseille é um downgrade que, assim, não dá pra explicar, né? Se você pegar hoje, se você for jogador aí, cara, esquece clubismo, esquece camisa do coração. Você tem 3 propostas hoje. Palmeiras, Flamengo e Olympique de Marseille. A maioria dos jogadores, pensando em Copa do Mundo ano que vem, que é ano de Copa, não vai para o Olympique de Marseille. Uma liga de competitividade questionável. Ainda mais agora. Não tem mais um Neymar lá, não tem Mbappé lá, não tem Messi lá. É uma liga de credibilidade mais do que questionável. Até mais porque o PSG atingiu seu grande objetivo, que era uma Champions League. Então a tendência dessa liga agora é diminuir as atenções no PSG e ter aí uma queda dessa intenção da Liga Francesa que já era baixa. Se o Endrick não sair para esse time médio da Europa, porque não deve só o Olympique de Marseille, deve vir um futebol turco, deve vir alguma coisa de Premier League que também vai ser lá embaixo. E eu arrisco dizer que é mais o West Ham, Watford. Esse tipo de time não vai ser, deveria ser, né, pelo talento dele, Arsenal, Manchester City. Mas não deve ser, porque Arsenal e Manchester City comprariam em definitivo e não faria a ponte para empréstimo, entenderam? Então, assim, existe uma possibilidade, mas as variáveis são: se ele permanecer nesse estado atual, que é pós-lesão não jogou, não vai chegar coisa boa. Ou seja, se o Xabi Alonso continuar a engavetá-lo no banco de reservas, esse valor vai para 28 milhões de euros e vocês podem salvar esse vídeo e me cobrar. Esse valor não vai subir, esse valor vai cair. A intenção vai ficar igualzinha do Vitor Roque. Lembra que eu falei, Endrick sempre um pouquinho a mais que o Vitor Roque. Então Vitor Roque 25, Endrick vai ser 28.
Vitor Roque, quando tava, exemplo, tá 32, Endrick 35. Enquanto o Vitor Roque 45, o Endrick tava 60. Então o Endrick, ele é um jogador mais hypado. E o Estevão é mais que o Endrick. E desde a base. Né? Então o Endrick tinha um valor hypado e o Estevão supera essas expectativas do próprio Endrick, tá? Então, para colocar essa linha do tempo estamos antecipando como foi do Danilo. Danilo, eu cansei de fazer vídeo. Galera, ficar de olho. Dá para repatriar. Vai ter clube brasileiro que vai trazer. Pode ser que o Danilo caia de valor. Aí todo mundo no chat, esse cara que não entende nada de mercado, que só assiste jogo, não entende que há as variáveis de preço e como tá o Palmeiras e o Flamengo posicionado hoje. Tá aí o Danilo no Botafogo. Tamo feliz com isso? Não. Porque é óbvio que o Danilo, mesmo com problema físico e tal, ele é mais jogador que o Aníbal, é mais jogador que o Emiliano Martinez. É óbvio que se o Palmeiras tem o Danilo hoje, o Palmeiras estaria muito mais forte do que tá, mesmo sabendo que ele tem problemas físicos, tá? E outra, Bertolucci Sports, nós tínhamos tudo pra trazer. Até porque o Botafogo tem uma proximidade com o Nottingham Forest, mas a gente fez negócio com o Nottingham Forest trazendo Sousa. Então, assim, Danilo voltou pro Botafogo. Não vai me surpreender se o Flamengo tentar trazer. Na verdade, eu posso cravar aqui, o Flamengo vai tentar o negócio. Se o Endrick permanecer como está, o Flamengo vai tentar o negócio. Não vai me surpreender se o Flamengo botar uma proposta no final dessa temporada de 30 milhões de euros no Endrick. Não vai me surpreender em nada. E eu tô avisando antes. Então o que eu acho é que o Palmeiras tem que ficar de olho e já tem que conversar. Eu posso apostar que o Flamengo vai botar a proposta de 30 a 32 milhões de euros. Aí o Real Madrid, o que eu acho? Se fosse hoje, o Real Madrid não aceita. Mais 6 meses o moleque insatisfeito, só chegou proposta merda, chegou uma de 30 milhões de euros, talvez aceite, tá? Talvez aceite. Como a gente achava que o Barcelona não ia vender o Vitor Roque, né? Por 25, não vai vender, emprestou. Chega o Cúcio lá, o Hernandes, né? O atacante, se eu não me engano, é Cúcio? É, Cúcio Hernandes, que veio da MLS, né? Não lembro o time que ele tava lá, me foge o time, não lembro de verdade, Cincinnati, alguma coisa assim, não lembro o time. Aí o Cúcio foi pra lá, ele ficou ainda menos prestígio do que tinha, e aí o negócio aconteceu. Ou seja, estamos falando aqui, e o futebol é rápido, né, pessoal? A gente tá falando de 3 meses, hein? Coisa de 2, 3 meses pra acontecer isso. Columbus Crew, obrigado, Kaká. Exato, não era Cincinnati, era do Columbus, o Cúcio Hernandes. Então, pra finalizar, estamos falando que é um negócio pra hoje? Não, momento de janela não é agora, momento de mercado não é agora, mas se o Palmeiras olha e quer ter um ataque, por exemplo, Vitor Roque e Endrick, que pra mim seria uma coisa fora do normal para futebol brasileiro, seria de um padrão fora do normal, precisa começar a conversar agora. Outro ponto, a gente tem que entender que o Flaco Lopes vai receber uma proposta boa da Europa. Se ele vai sair ou não, eu não sei. Se ele manter essa performance, não é a performance do jogo do Flamengo, o que ele vem fazendo, tá? Até porque o jogo do Flamengo também foi uma performance dele normal. Não jogou muito, mas também não se escondeu do jogo. Se ele manter essa performance até o final, esses números até o final, vai chegar a proposta pro Lopes, é óbvio. E não vai ser de futebol argentino, como estão falando que o Boca Juniors pensa nele como um pilar e uma estrela para comandar o time no ano que vem. Não vai ser do Boca. O Boca não vai chegar no Palmeiras e colocar uma proposta hoje pelo Lopes, quer ver? De, sei lá, 20 e poucos milhões de euros. Não vai colocar. E o Lopes vai valer mais, eu acho. Flaco Lopes, é só ver o que valeu o Richard Rios, né? O que custou o Richard Rios, né? O valor de mercado do Richard. Ó, hoje a valorização dele tá em 12, tá? Provavelmente ele fecha essa temporada em 18. A proposta deve chegar pro Palmeiras em torno de 24 a 28. Lembra desse vídeo e me cobra de todos esses valores, por favor, tá? Grava esse vídeo, me cobra de todos esses valores no final da temporada. Não sei quem vai dar a proposta, mas ele vai valorizar para 18 e a proposta chega em torno de 24. Por quê? Porque o contrato dele protege ele até 2029. Então você tem que colocar uma adição de preço nisso daí. Então, beleza? Você tem aí Flaco Lopes, com certeza, tendo proposta da Europa ou de times até que pode até não ser do cenário europeu, mas vai ser nesse valor, tá? Provavelmente por ele. Então esse é o cenário que a gente tem para Endrick, tá? E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem ficar aqui na live comigo, eu vou continuar. Peço o like aí, tá? Pessoal do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Grava esse vídeo aqui do dia 21/10/25 pra gente ver lá no final o que bateu as informações. Acredito que a gente vai acertar 80% do que a gente colocou aqui em termos das contratações e valores de mercado desses atletas. Do Endrick a gente só vai errar se a partir do momento que ele ganhar uma chance, ele for espetacular e virar realmente um 12º jogador. Enquanto ele não for um 12º jogador, o valor de mercado dele só vai despencar,
Tá? Então pode acontecer do Endrick dar a volta por cima e aí muda bastante o cenário do valor dele dentro da Europa e até os clubes que vão procurar o Endrick também. Tamo junto, a gente se encontra em live, rapaziada. E quem tá na live, eu tô aqui, tá?